Boa noite a todos. De fato, acho que o 1x1 estava de bom tamanho pelo que era a partida, né? O Brasil nem aproveitou o gol rápido, marcado logo com 6 minutos, no pênalti que o Vinícius sofreu, bem batido pelo Rafinha, porque não conseguiu tirar vantagem disso, né? Acaba tomando o gol de empate já depois que o Gerson sai machucado, né? Ainda tem isso, né? A seleção serve para isso também, machucar o jogador, tirar o jogador às vésperas do começo do Brasileiro. É uma maravilha, um negócio sensacional. Data FIFA, nossa, todo mundo adora, ama a data FIFA, né? E aí o Joelito, que entrou no seu lugar, justamente ele acabou perdendo a bola na origem do gol de empate, né? Como o Bruno falou, a saída de bola está muito ruim, é muito problemático. O time do Brasil, assim, coletivamente tá bem aquém, né? Bem aquém. A Colômbia é o time mais consistente, né? Como equipe, como conjunto, já jogando mais tempo, já com um padrão mais definido. Tem bons jogadores, mas o Brasil tem mais bons jogadores do que a Colômbia e o Brasil é melhor que a Colômbia, né? Mas como o time em si não deixa a desejar, acabou chegando à vitória realmente de uma jogada individual, num momento até de um pouco mais de pressão nos minutos finais, jogando em casa, com algumas trocas, mas eu acho que assim, todos os jogadores praticamente rendem abaixo daquilo que apresentam nos seus clubes e bem abaixo do que podem juntos, né, apresentar, porque coletivamente o time está muito aquém. E o Dorival me parece assim, um técnico à beira de um ataque de nervos, né, ali no gramado, à margem do gramado, tentativa e erro, troca jogador, tentando alguma coisa, mas não parece ter um norte, um rumo, né? E vejamos agora como vai ser contra a Argentina, né? O jogo de amanhã, o de logo mais, né? Em Montevidéu, Uruguai e Argentina, pode ter uma influência nesse jogo, né? Se o Uruguai vencer a Argentina, acho que coloca aí uma certa pressão também sobre o time argentino, que não terá o Messi e não terá o Lautaro. Os dois estão fora de combate. O Brasil no primeiro tempo a Colômbia foi melhor. Finalizou mais que o Brasil, apesar do bom início ali, fez o gol e depois o time foi esfarelando, esfarelando. Para mim é um problema coletivo. A seleção brasileira tem bons jogadores, tem jogadores importantes no mundo inteiro, jogadores com qualidade e é um problema coletivo. O Dorival, ele é um treinador com algum recurso, mas veja, a gente já tentou com o Tite, né, que era lá atrás, quando assumiu o salvador da pátria, lembra? Ele, quando assumiu a seleção estava enroscada, ele foi lá, ele classificou a seleção para a Copa, depois ele tomou um sapeca de um aprendiz, que era o treinador da Bélgica na Copa, e foi para uma outra Copa do Mundo, foi mal de novo na Copa do Mundo. É, cara, assim, a gente precisa contratar um treinador estrangeiro e bom. Não é porque fala sânscrito, né? Não adianta você ir lá na Índia e contratar um treinador de cricket. Isso tem, porque ele fala indiano, hindu, sei lá eu que falo indiano, ou fala inglês, sei lá. Então, você tem que contratar um treinador bom e que esse treinador possa trabalhar esses jogadores e fazer com que o time, para que os jogadores formem um time. É um desespero. Você olha a seleção brasileira em campo, mesmo pela TV, você não acha a linha defensiva. Você olha para o ataque e não acha a linha defensiva. Não se joga mais assim, cara. Não se joga mais assim. Isso é um futebol que eu me apaixonei pelo futebol dos anos 70, 80, 90. Hoje os times jogam juntos, os compartimentos são juntos, né? O motor, as peças precisam estar próximas, porque senão não funciona. A transmissão não funciona se não passar óleo. O óleo tem que estar perto, senão ele vai percorrer um caminho muito longo, vai esquentar no caminho, não chega. Então, é meio simples de entender. Falta qualidade no trabalho técnico, porque se nós temos bons jogadores, e temos, e se a Colômbia tem bons jogadores e joga melhor que o Brasil, qual que é o nosso problema? O problema é o comando técnico, tá? Porque a gente sempre pega uma muleta. Agora é o ciclo. Bom, 2 anos com o Tite. Ah, agora não deu. Tomou lá perdeu da Bélgica. Vamos para mais outro ciclo, mais 4 anos. Quer dizer, não é tempo. Foram 6 anos com o mesmo treinador. E não funcionou, né? Não funcionou. E, de novo, não vai funcionar se nós não pensarmos, primeiro, de como formamos nossos treinadores. Segundo, se este é o treinador adequado para levar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele vai para a E Copa, aí, o é um Brasil não treinador vai para a adequado? Copa.
Para mim, não. Vamos derrubar já, então. Quem que a gente vai colocar no lugar dele? Eu gosto da ideia do Mancini de um treinador estrangeiro, sabia? Eu acho que a seleção nunca testou isso e eu concordo que existe uma defasagem mesmo de treinadores brasileiros. É uma coisa que parece que é uma escola que parou no tempo, assim, sabe? E hoje o futebol realmente evoluiu. A gente disputa com a seleção ainda competições contra os melhores jogadores do mundo. Então, não dá para você fingir que o que funciona de repente num campeonato brasileiro, que na verdade funcionou numa Copa do Brasil mesmo, né? Um torneio de mata-mata, que é jogo a jogo, que você vai ganhando, que é diferente de você disputar, por exemplo, uma eliminatórias também, nesse sistema de pontos corridos que, querendo ou não, nunca foi também o grande trunfo do Dorival na carreira pontos corridos, né? Ele ganhou campeonatos com mata-mata. Então, eu acho que, além disso, existe também o problema dos nossos jogadores. Eu acho que o Brasil parou também de cuidar dos jogadores, sabe, dentro da seleção. E quando eu falo cuidar, é tipo assim, o Endrick, cara, o Estevão, eles são joias do nosso futebol. E eles estão sendo vendidos com 17 anos, com 18 anos, para serem banco de reserva de grandes times. E se eles não têm minutagem nesses grandes times, eles precisam ter minutagem na nossa seleção. A nossa seleção precisa dar essa minutagem para eles ganharem cancha e chegarem nesses times para disputar a posição e de repente virarem titular. Então eu acho que a gente falta um carinho mesmo com o futebol brasileiro, sabe? Não só dos treinadores, mas também dessa, como é que eu posso falar? Desse desenvolvimento de base mesmo, sabe? A gente está mantendo o Ramon Menezes há quanto tempo na seleção sub-20 do Brasil fazendo campanhas pífias? Mas foi campeão sul-americano. Pô, mas tomou uma sacolada da Argentina de 6-1 e não apresentou nenhuma ideia, ganhou ali na base do talento dos meninos. Então, tipo, acho que falta esse envolvimento maior, sabe? Seleção não pode ser um negócio, seleção principal, e aqui do outro lado do mapa eu tenho meu sub-20, meu sub-17. Cara, você vai construindo uma geração, né? E se não tem cuidado, se é uma bagunça, acaba que chega na principal, acontece isso. Um monte de talento desperdiçado, não tem um treinador que conhece direito todos os jogadores, e a gente não monta um ciclo de verdade, né, Mancini? E não essa coisa de, a cada Copa a gente vê 2 anos, 4 anos. A gente monta um circo, não um ciclo, né? Aí sim, aí vai. Não, e tem um detalhe, cara. Vamos lá, Alicia. Oi, perdão. Imagina, vai lá. Não, vamos lá. Então, assim, qual foi, Alicia, até curiosidade de saber de vocês, o último time de futebol no Brasil, que, pô, acho que foi unanimidade, foi um Flamengo de 2019, né? Sabe? Lembra daquele Flamengo de 19? O treinador era o JJ. O Jorge Jesus, cara. Aí você olha, o campeão brasileiro do ano passado não é brasileiro. O do retrasado não é brasileiro. Títulos. Quem tem vencido os títulos por aqui, a maioria são técnicos que vieram de fora. E mais do que isso, gente, mais do que o título, é o método. Esses treinadores, por exemplo, os argentinos estão espalhados. Por que não tem treinador brasileiro espalhado no mundo inteiro? Por que os argentinos trabalham na Espanha? Por que os argentinos trabalham em outros lugares? Né? E o brasileiro não. Primeiro que o brasileiro não está nem aí. Eu não vou. Diga. Não, é que você falou, né, que a hora de ter um técnico estrangeiro na seleção, e eu concordo, tem um tal de Felipe Luiz, que é mexicano, que é bom, o garoto é bom. Não, e tem essa nova escola, né? Dessa nova escola, dessa nova geração, hoje, que a gente pode falar bem, quase assim, sem medo de errar, e ainda assim falar e sair correndo, Felipe Luiz, com um tempo muito curto de trabalho, então assim, é uma aposta, deu tudo certo até agora, mas esse até agora é um tempo curto, e o Roger Machado, que finalmente também está tendo tempo de desenvolver o seu trabalho sem ser defenestrado em 3 semanas. Então, está construindo uma coisa no Inter também que a gente pode aplaudir. Mas tanto se falou, por exemplo, do Jorge Jesus na seleção,
também um cara que teve 1 ano de bom trabalho aqui no Brasil. A gente tá falando, é uma temporada só, né? Com um time que encantou, todo mundo dos melhores times do futebol moderno, mas também só uma temporada. Então, assim, a gente vai se agarrando nesses nomes justamente porque a gente está nesse deserto. E aí o Dorival, que certamente não era o sonho de ninguém, né? O Dorival é um bom treinador, mas não era o sonho de ninguém, chega na seleção e começa a construir esse trabalho, e aí a gente vai ouvir ele dizer, como falamos aqui no começo do programa, que o trabalho dele estava sendo construído em cima do Neymar. E aí você tem, como o Bira mencionava... Desculpa te interromper, mas isso é muito grave, né? Eu acho. A gente tem que... Não tem como defender o Dorival depois dessa, não tem. Ele poderia ter feito qualquer coisa hoje, poderia ter feito 7 substituições como fez, por causa da concussão também, não colocando o Endrick, mas essa fala dele, para mim, derrubou o Dorival, porque não dá para preparar um time com um cara que mal jogou em 1 ano, que voltou num nível muito abaixo do que a gente esperaria dele, e assumir isso, falar, montei o time em função do Neymar, e aí perdemos o Neymar. Para mim, ele caiu aí, Alice. Não, exatamente. Então, é um cara que estava construindo o seu trabalho em cima de uma história que é passado e jogando fora o que é o nosso futuro, que é o Endrick, que é o Estevão, que são esses caras que o Bira vinha mencionando. Então, o Brasil está focado, e não é nem no Neymar, assim, é o Neymar imaginário, é o Neymar do videogame. Porque esse Neymar, que é o grande salvador da seleção, ele não existe faz 5 anos. Né? E assim, vale lembrar que a seleção principal com o Neymar nunca ganhou nada. Né? O Neymar foi importante, é um grande artilheiro da seleção, pipipipopopó, mas assim, de efetividade de título, essas coisas, ele não tem. A única Copa América que essa geração tem é sem ele. E tem a medalha da Rio 2016, obviamente, um ouro, que era o título que nos faltava. Mas assim, olha de quanto tempo a gente está falando. Né? Assim, o auge do Neymar tem muito tempo. Então, pode ser que um dia ele volte. Mas é isso, se o nosso treinador atual estava construindo um trabalho que dependia da presença do Neymar, estava tudo errado desde o começo, especialmente se ele não dá atenção para esses jogadores que são o nosso futuro e não consegue fazer jogar os jogadores que são o nosso presente, que são Rafinha, Vini Júnior, jogadores que estão voando, e aí chega aqui e todo mundo vive uma epidemia de má fase, e está todo mundo mal dentro da seleção. Aí realmente é um problema coletivo, e problema coletivo é problema do treinador.